Olá, tudo bem? Dando continuidade, dando sequência aí aos nossos estudos, ao nosso intensivão, às nossas dicas quentíssimas aí para essas provas aí de processos seletivos. Agora nós estamos falando em trigonometria, né? Vamos para a nossa sequência de exercícios, o que nos aguarda aí pela frente, né? Então vamos lá, vamos ver aí como que isso está aparecendo aí para vocês, como que isso acaba surgindo, como é que acaba sendo cobrado essas informações aí de vocês. Na aula anterior nós comentamos bastante a respeito de vários detalhezinhos da trigonometria e eu achei interessante colocar mais esses comentários aqui, ó, alguma recordação que nós já estamos nos preparando para a geometria plana. Mas eu já queria adiantar porque tem muita coisa de geometria plana. Então aqui, ó, só para recordar, né, a área de triângulo. Então, ó, essa aqui de superfície seria a área do triângulo, seria a base vezes a altura sobre 2, é uma fórmula manjadona. Essa fórmula aqui, tá, conhecida também como fórmula de Herão, ela é bem interessante, muito usada aí também, tá? Então aqui P é o semiperímetro, né? Aí P menos A, P menos B, P menos C são os lados, a medida dos lados. E aqui esse P é o semiperímetro, ou seja, o perímetro é a soma dos lados, semiperímetro você pega e divide por 2, tá? Uma outra fórmula também interessante, já não tão usual assim, mas também bem interessante, já resolvi apresentar aqui para vocês, que nós podemos também calcular a área de um triângulo através de dois dos seus lados e o ângulo compreendido entre eles, tá? Você teria que pegar o ângulo, no caso aqui o ângulo C, que eu estou fazendo ali, colocando na fórmula como ladinho A e B. Se por acaso você tiver o lado B e C, você vai usar o ângulo A, e se você tiver os lados A e C, o ângulo B, sempre o ângulo compreendido. Mas ao longo das atividades nós vamos aplicando isso aí para vocês. Vamos lá, vamos colocar mais um exemplo aqui para vocês, para a gente aplicar isso daí para vocês, numericamente fica mais agradável, mais fácil de visualizar. Um terreno triangular tem frente de 6 metros e 8 metros em ruas que formam um ângulo de 90 graus. Assinale a alternativa que corresponde à área e ao terceiro lado do triângulo, respectivamente. Então, ó, olha o que visualmente, isso aqui não foi dado pelo exercício, aqui nós teremos que descobrir, tá? Que interpretar do enunciado, mas nós temos duas ruas aqui. No encontro de duas ruas, frentes com medidas 6 e 8 metros, um terreno triangular. E as ruas, geralmente elas se encontram, tá formando um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, ele consta isso como informação do enunciado, um ângulo de 90 graus. Então, gente, ó, é um exercício extremamente tranquilo, tá? Então, se eu quero saber a área, eu posso usar essa formulazinha aqui, ó. Base vezes a altura sobre 2. Porque no triângulo retângulo, você já tem dois lados formando um ângulo reto e a base forma um ângulo reto com a altura. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a área desse triângulo, eu posso fazer isso aqui, ó, 6 vezes 8, que é base vezes a altura sobre 2. Então, a área aqui, 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24 metros quadrados. Só com esse cálculo, tá, gente, você já elimina 3 das alternativas, tá? Já fica melhor para você, bem melhor. Aí ele quer saber a medida do terceiro lado. Gente, a medida do terceiro lado eu já comentei anteriormente com vocês. Fiquem atentos ao triângulo pitagórico chamado de triângulo 3, 4 e 5, conhecido como triângulo 3, 4 e 5. É o triângulo pitagórico. E os seus múltiplos, né? O que você está falando, Carlos? Eu estou falando que 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. O 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então o x vai ser 5 vezes 2, que é o maior lado. Isso aqui vai dar 10 metros. Você acabou de resolver o exercício. Mas não, precisa aplicar Pitágoras, então vai lá. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado 64, x ao quadrado 36 com 64 dá 100. Cuidado que se você esquecer de tirar a raiz quadrada, ele tem um 100 nas alternativas, tá? Mas extrai a raiz quadrada aqui, então x é igual a 10 metros. Lembrando que número que é elevado ao quadrado dá 100 seria mais ou menos 10, mas como trata-se de um exercício relacionado à parte de geometria, medida de comprimento negativo não é interessante. Então 10 metros está aí o exercício. Eu só vou resolver de uma outra maneira
tá? Que eu quero usar essa formulazinha de Herão para vocês, tá? Ó, essa formulazinha aqui, ó, de ali tá usando S de superfície, eu tô usando o A de área. Então, ó, semiperímetro que multiplica P menos A, semiperímetro que multiplica P menos B e semiperímetro que multiplica P menos C, que é o outro lado nosso. Só que aqui é P. Tá, então aqui, vamos anotar novamente aqui, P menos C. E o perímetro, tá, gente? Perímetro é a soma dos lados. Vou colocar aqui do lado, vou representar perímetro como 2P. É a soma dos lados. Então seria o quê? 6 mais 8 mais 10. Tá? Então o perímetro dá 24. Então o semiperímetro é 12 metros. Não precisaria dar unidade ali. Eu dividi por 2. Então, ó, vamos aplicar a fórmula para vocês verem como é que usa essa formulazinha aí, ó. Então, vamos lá. Então, ó, semiperímetro é 12, que multiplica 12 menos, não importa quem que você vai considerar como A, B e C aqui, tá? 12 menos 6, depois 12 menos 8 e depois 12 menos 10. Vocês verem como é que fica essa formulazinha aqui. Então, ó, tem aquele 12 inicial, 12 menos 6 dá 6, 12 menos 8 dá 4 e 12 menos 10 dá 2. Tá? Essa raiz até ficou muito grande. Olha o que é interessante vocês enxergarem para vocês aprenderem a trabalhar com essa formulazinha aqui, ó. Tá? Então, ó, vamos deixar o 12, que ele é interessante. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 6 com esse 2, que dá outro 12. Por que você fez isso, Carlos? Porque, ó, 12 vezes 12 é 12 elevado ao quadrado, né? Porque você vai tirar a raiz quadrada dele, né? 12 vezes 12 dá 12 elevado ao quadrado ou simplesmente 144. E essa combinação é interessante, que o 144, lógico, a raiz quadrada dele é o 12, porque ele é 12 elevado ao quadrado, e raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, 12 vezes 2, você tem que a área é de 24 metros quadrados. É lógico que nesse caso aqui você não precisaria utilizar essa fórmula, nós já sabíamos essa informação aqui, nós já tínhamos essa informação. Mas é que de repente não é um triângulo retângulo, você não sabe os ângulos, e aí para você determinar uma altura às vezes fica complicado, porque você não tem informação nenhuma a respeito dos ângulos. Aí essa fórmula de Herão vai poder salvar o seu exercício, beleza? Ok? Então, só mais uma diquinha aí, mais essa fórmulazinha. Vamos para os próximos exercícios, que à medida que for aparecendo algumas outras coisas, nós vamos chamando a atenção de vocês. Então vamos lá, ó, ESA, né, Escola para Sargentos da Aeronáutica, né? O perímetro de um triângulo retângulo isósceles é raiz quadrada de 12 mais 2 raiz de 6 centímetros. A área desse triângulo em centímetros quadrados é... Reparem, gente, ó, que esse triângulo, ele não, essa figura não é uma informação do exercício. Então, ó, nós temos aqui dois lados iguais, então eu vou chamar aqui de X... E aqui eu chamo de X. Como eu sei? Porque ele fala que é isósceles. Dois lados iguais. E aí a hipotenusa, e aí eu vou chamar a hipotenusa de um outro símbolo aqui. Eu vou chamar de Y, vou chamar de D. Vai? A hipotenusa de D. Não quero usar o H para não confundir com o H de altura e assim por diante. E aí ele fala que o perímetro, que é a soma de todos os lados, é igual a 12 mais 2 raiz de 6. Vamos interpretar o que acontece aqui. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ó. D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. A hora que a gente tira a raiz quadrada disso, ó, repare o que vai acontecer nisso daqui. Você tira a raiz quadrada de 2x ao quadrado, vou colocar aqui do lado para a gente liberar espaço para a gente. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Vamos deixar representado na raiz, certo? Gente, ó, essa informação aqui, ó, nós vamos usar muito, que isso aqui é tipo uma diagonal de um quadrado. Se você fechar aqui em cima e fechar aqui do lado, você está aqui num quadrado. E a diagonal do quadrado é sempre da forma L raiz de 2. Então é bem interessante isso. Então, ó, vamos lá. Vamos interpretar isso aqui, ó. O que é perímetro de uma figura plana? É a soma de todos os lados. Então eu tenho aqui x mais aquela hipotenusa que nós chamamos de D, que nós acabamos de determinar que é x raiz de 2.
ele fala que isso daí tem que ser igual a raiz quadrada de 12 mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Então, ó, x mais x dá 2x mais x raiz de 2. Isso daqui tem que ser igual a raiz quadrada de 12 mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Ó, eu vou usar um caso de fatoração já recordado pra gente anteriormente, hein, ó. Fator comum em evidência. O x é o nosso fator comum. Vou colocá-lo em evidência. Então, 2x dividido por x dá 2. X raiz de 2 dividido por x dá raiz quadrada de 2. Olha aqui o que nós temos aqui no raiz quadrada de 12 e no raiz quadrada de 6. Nós temos o próprio raiz quadrada de 6. É o nosso fator comum. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou até mudar de cor, ó. Raiz quadrada de 12. A hora que a gente divide por raiz quadrada de 6, nós já vimos isso em propriedade de radiciação. Como as raízes são ambas raízes são raízes quadradas, nós podemos dividir lá dentro, né, os radicandos. Então, raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 6 dá a própria raiz quadrada de 2. E aqui, 2 raiz de 6, a hora que divide por raiz de 6, sobra só aquele 2. Certo? Notem, gente, ó que interessante que ficou isso aqui pra gente, ó. Interessante porque esse fator aqui de um lado, ele é exatamente igual ao outro, ó. Tá vendo? Ó? 2 mais raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 mais 2. Por que você está chamando a atenção disso, Carlos? Eu estou chamando a atenção para vocês isso daí, porque você pode dividir, lembra a propriedade de equações? Eu posso dividir ambos os lados da equação pelo mesmo número. E a hora que você divide ambos os lados, eu posso simplificar esses elementos. Então eu verifico que x é igual a raiz quadrada de 6. Tá? Qual é a pergunta, né? A pergunta é, determine a área desse triângulo em centímetros quadrados. Então nós sabemos que o lado é raiz de 6. Ou seja, nós temos a base igual a raiz quadrada de 6 e nós temos aqui o outro cateto que faz o elemento da altura. Então agora ficou fácil, né? Porque ó, base vezes a altura sobre 2, a base é a própria raiz de 6. A altura também, porque esses lados são iguais, os catetos são iguais. Dividido por 2. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é a mesma coisa que raiz quadrada de 36. Ou simplesmente raiz de 6 ao quadrado, que é o próprio 6, né? E aí 6 dividido por 2 dá 3 centímetros quadrados, que é a alternativa do nosso exercício. Certo? Agora já vai juntando mais elementos, os exercícios já vão ficando mais divertidos, mas fiquem atentos a esses detalhezinhos aí que tem muita coisa boa de dica aí para vocês, tá? Olha um exercício aí do próprio Enem, ó. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto na medição. Então tá lá a fonte, uma figura representando o que aconteceu. Na data do acontecimento, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão. 5,5 é que aqui ele colocou só a diferença entre os pontos A e B, mas se somar 1,8 com 3,7 vai dar essa informação aqui de 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido conforme se vê na figura. E o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Muita informação, mas todas essas informações estão resumidas na figura que ele apresentou. Qual a altura aproximada em que se encontra o balão? Então, gente, a altura ele está aqui. Então ele falou bastante coisa e não precisava dessa quantidade toda de informação. Eu quero saber a altura, dá uma olhada nesse triângulo retângulo menor aqui, ó, que consta o ângulo de 60 graus. Ó, eu tenho aqui o cateto adjacente e eu quero saber qual é o cateto oposto ao ângulo de 60. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente fala da razão trigonométrica chamada de tangente. Então, nós vamos usar a tangente de 60 graus.
E aí a tangente de 60 graus, então nós precisamos lembrar daquela tabelinha de ângulos notáveis. Tá? A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 45 é 1. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 3. E aí 1,8 está dividindo de um lado, então vamos multiplicar por 1,8. Então ficou 1,8 vezes a raiz de 3 quilômetros. O que acontece? Não tenho essa alternativa, Carlos. Não tenho essa alternativa e você não tem a informação da raiz quadrada de 3. Então é legal você tentar memorizar essa informação, tá? Raiz quadrada de 3, ela é aproximadamente 1,7, 1,73. Tá? Então, legal se você conseguir guardar essa informação para não ser surpreendido. Tá? Então, ó, a altura ficou 1,8 vezes a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. E aí, gente, ó, é multiplicação. 1,8 vezes 1,7, 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então aqui, ó, é 6, aqui 10, vai 1, 2 mais 1, 3. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então a altura deu, aqui, ó, é aproximadamente 3,06, que pelas alternativas nós podemos aproximar isso aqui para 3,10 ou simplesmente, como está na alternativa, 3,1 quilômetros aproximadamente. Ok? Isso aqui em quilômetros. Então, exercício tranquilo de aplicação direta da razão trigonométrica, só o detalhezinho no valor dessa raiz quadrada de 3 que é interessante você ter essa informação. Às vezes eles apresentam quando você vai precisar, mas nesse caso, para a gente evitar de ser surpreendido, já vamos levar isso como carta na manga, né? Vamos guardar isso aí no nosso HD. Próximo. Num triângulo retângulo, um cateto é o dobro do outro e a hipotenusa mede 10 centímetros. A soma dos catetos mede aqui, ó. Então, teorema de Pitágoras aí direto. Então, nós temos aqui um cateto valendo, estou chamando de x, o outro é o dobro, 2x. E aí ele fala que a hipotenusa mede 10. Então, ó, ele quer a soma dos catetos, ele quer o valor, na verdade, ele quer saber o valor de x mais 2x. Né? Ele quer saber quanto vale 3x. Então vamos lá, vamos aplicar Pitágoras. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Cuidado aqui que é todo mundo que tem que ficar elevado ao quadrado, né? O 2 também vai elevar ao quadrado, né? Então aqui x ao quadrado direto, 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado, isso aqui é igual a 100. X ao quadrado mais 4x ao quadrado são 5x ao quadrado igual a 100. Não quero saber o valor de 5x ao quadrado e simplesmente o valor de 1x ao quadrado. Divide por 5. Então nós temos que x ao quadrado é igual a 20, tirando a raiz quadrada de 20, né? Vamos enxergar o 20, ó, o 20 eu posso enxergar como 2 vezes 10, não é legal, porque você não sabe nem a raiz quadrada de 2, nem a raiz quadrada de 10. O legal é você enxergar que o 20 é 4 vezes o 5. Por quê? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 5 deixa indicado, ok? Então aqui o exercício está como centímetro, o nosso cálculo aqui é em centímetro. Então das duas, uma, ou você já faz o cálculo direto, né? 3 vezes 2 raiz de 5, lembrando que o número aqui você multiplica só a parte do lado de fora, tá? Então 3 vezes 2 dá 6 raiz de 5 centímetros. Se você pensar aqui, né? Aqui o x é 2 raiz de 5, né? Se aqui é 2 raiz de 5, aqui é 2 vezes o 2 raiz de 5. É o 4 raiz de 5. Então 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 é o mesmo resultado, 6 raiz de 5 centímetros. Lógico, tem que ser o mesmo resultado, né? Que responde o nosso exercício alternativa B. Tranquilo, detalhezinhos aí da radiciação e algumas diquinhas aí para ficar atento e não se perder em nada aí. Vamos lá.
Uma escada medindo 4 metros tem uma das suas extremidades apoiada no topo de um muro. Isso aqui é exercício que vira e mexe aparece, tá, gente? E outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro. A altura desse muro é... Então, coloquei uma figurinha aqui para representar isso daqui. Então, tá aqui tá a base, né? O chão seria o muro e a escada apoiada. O que nós temos aí? Desculpem. Então, ele pede a altura do muro. Uma escada medindo 4 metros, apoiada no topo de um muro, e a outra extremidade dista 2,4 metros do muro. Então aqui, ó, não sei se essa cor não vai ser legal pra gente escrever aqui. Eu vou escrever aqui por dentro mesmo, tá? Então essa medida aqui é 2,4. Então, gente, o muro é sempre perpendicular ao chão. Então aqui novamente o teorema de Pitágoras, né? Então a altura ao quadrado mais 2,4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, ok? Então, ó, h ao quadrado mais 2,4 ao quadrado, então você monta essa conta 2,4 vezes ele. 4, 4, 16, vai 1, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Então aqui 6, aqui vai dar 17, vai 1, 576, com duas casas decimais, 5,76 igual a 16. Aí h ao quadrado vai ficar, vou tirar 5,76 em ambos os lados da igualdade, certo? Então 5,76, então 16 menos 5,76. Monta essa conta, vou precisar das duas casas decimais, ó, 5,76. Vai fazendo as compensações necessárias, né? Então aqui nós vamos ficar com 5, dá 10 décimos, tira um décimo daqui fica 9, 10 centésimos. 10 tira 6 dá 4, 9 tira 7 dá 2, 5 tira 5 dá 0 e aqui 1. Então 10,24. Então h ao quadrado é igual a 10,24. E aqui nós vamos tirar a raiz quadrada. Então aqui é legal esse exercício, para lembrar algumas coisinhas aí para vocês. 10,24, de repente, se você for bom de cálculo, lembrar o cálculo, isso aqui já pode tentar fazer esse cálculo aí. Ou se não, passa para a fração. 1.024 sobre 100. Lembra sobre 100? Eu tenho duas casas decimais aqui, eu tenho dois zeros aqui. O 1024, 30 vezes 30 dá 900. Como o 1024 é um pouquinho maior, então vai dar alguma coisa um pouquinho maior que 30. E aí 31 não serve, porque 1 vezes 1 dá 1, né? O número não termina em 1. Então 2. 32 vai dar exatamente 1024. E raiz quadrada de 100 é 10. 32 dividido por 10 dá 3,2. Ok? Então a altura desse muro é de 3,2 metros. Tá? Ok, gente? Então tá aí, 3,2, alternativa C, mais um macetezinho a respeito da radiciação, aplicação de Pitágoras aí, mais uns detalhezinhos a respeito de tirar a raiz aí com números decimais, envolvendo números decimais. Sempre a gente vai acrescentando sempre dicas interessantes para vocês aí, tá? Esse exercício é outro exercício que vira e mexe aparece. Vocês vão ver que na sequência aqui eu vou mostrar esse exercício de umas 2 ou 3 maneiras diferentes, como que ele vai caindo, tá? Inclusive na prova do Enem. Uma pessoa na margem de um rio vê, sob um ângulo de 60 graus, uma torre na margem oposta. Quando ele se afasta 40 metros, esse ângulo é de 30 graus. A largura do rio em metros não tem figura nenhuma, esse é o exercício. Montei uma figurinha aqui para ilustrar pra gente, então essa aqui é uma das margens do rio, e lá é a outra margem do rio que é a torre, tá? E aqui ele vê a torre, ele avista a torre sobre um ângulo de 60 graus. Depois aí ele se afasta 40 metros e vê essa torre sobre um ângulo de 30 graus. Vou pegar aqui, ó. Aqui ele se afastou, então a distância aqui que ele deslocou foi de 40 metros. Ok? Só lembrando que essa distância, ó, é desse ponto aqui até esse ponto aqui, certo? E ele quer saber, gente, qual é a largura desse rio. Vou chamar de representar pela letra L.
tá? Gente, ó, para não ter que colocar muita informação, né? Colocar aqui de repente uma altura da torre e ficar montando um sisteminha de equações, olha que legal e fica essa dica quentíssima aí para vocês. Repara que isso aqui é 60 graus, esse ângulo aqui de dentro, gente, tem que ser o que falta para 180, porque se a volta completa é 360, aqui é meia volta, então ó, 60 para 180, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Ok? Informação importante, hein, gente? Por que isso, Carlos? Porque ó, agora eu tenho um triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui do 30 e do 120. Tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 também. Então aqui é 120, aqui é 30, dá 150. Para 180 falta quanto? Faltam 30. Opa, apareceu outra informação importante. Outra informação importante pelo seguinte, tá, gente? Porque se eu tenho dois ângulos iguais, significa que o meu triângulo também tem dois lados iguais. Uma coisa está relacionada diretamente à outra. Né? Lembra que eu falei oposto ao maior ângulo está ao maior lado e oposto ao menor ângulo está ao menor lado? Tem a ver com isso. Porque se os ângulos são iguais, você tem lados opostos iguais. Então o que significa? Essa medida, tá vendo? Esse 30 graus está enxergando esses 40 metros. Então esse 30 graus também vai ter que enxergar 40 metros. Certo? E aí facilitou toda a nossa vida se você conseguir enxergar isso daí, tá? Você conseguindo enxergar isso aí facilitou, porque evita de você ter que montar um sistema, tá? Olha que legal. Agora nós vamos trabalhar nesse triângulo aqui, ó. A torre também é perpendicular. Vou trabalhar nesse triângulo aqui, ó. Retângulo aqui 60 graus com 40 metros. Por quê? O que o 40 metros é nesse triângulo? A nossa hipotenusa. O que esse L, o que a largura do rio é? O cateto que está junto aos 60 graus. Está adjacente. Então, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, para fechar esse exercício aqui, ó, nós vamos precisar saber o cosseno de 60 graus. Lembra, gente, cosseno de 60 graus, quanto que vale? Tá? Cosseno de 30, cosseno 45, cosseno de 60. Cosseno de 60, gente, ele vale meio. Tá? E quem é o cosseno? O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso aqui tem que ser igual a meio, certo? E aí você pode usar lógica, né? Se o numerador aqui de cima é metade do denominador, então o L vai ter que ser a metade de 40. Ou simplesmente o 40 está dividindo de um lado, passa para o lado de lá multiplicando. Então eu vou ficar com 40 multiplicando 1, que dá 40. 40 dividido por 2, nós temos que o L é igual a 20 metros. E esse exercício ficou bem tranquilo, tá, gente? Porque nós enxergamos essa propriedade dos ângulos. Porque se você não acha isso, você tem que colocar mais uma letra aqui na altura, montar uma tangente aqui, depois montar outra tangente no 30 graus, montar um sistema de equações, aí o exercício ia ficar mais delicado. Então, ó, saber enxergar e saber manipular as informações dos ângulos dentro das figuras que você tem é também extremamente valioso para você ganhar tempo e, lógico, principalmente facilitar a sua vida no exercício e garantir mais um pontinho para você. Beleza? Vamos lá, avançando aí, ó. Sesgram Hill, aí, o trapézio retângulo MNPQ tem as medidas indicadas na figura. O cosseno do ângulo QMN, então tá aqui, ó, QMN, o acento circunflexo tá aqui, então ele quer o cosseno desse ângulo, tá? Exercício já um pouquinho mais delicado, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então a primeira coisa, gente, a primeira dica nossa aqui é eu traçar aí uma perpendicular. Por quê, Carlos? Pra gente poder achar esse valor dessa alturinha aqui, que você já vai ver o que vai acontecer. Então vamos achar esse valor dessa altura. Então aqui é um ângulo reto. Reparem aqui, tem bastante propriedadezinha aqui interessante. Ó, se aqui é 5, gente, aqui também vai medir 5. Como ele fala que aqui é 8, então 5 para 8 faltam 3. Ó o triângulo pitagórico que eu falei para vocês, que é extremamente importante. Triângulo 3, 4 e 5. Né? Então se aplicar Pitágoras ali, ó, h ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. H ao quadrado mais 9 é igual a 25. 9 para chegar no 25 é 25 menos 9 que dá 16. Então H é igual a 4. Essa é a informação importante para a gente aqui.
Então, ó, isso aqui mede 4, nós já sabemos. Guarda triângulo 3, 4 e 5, tá, gente? Por que ele é importante? Porque eu sei que isso aqui, então, mede 4, né? Porque essa medida aqui, ó, é exatamente igual a essa, porque esse é um trapézio, né? Esses lados são paralelos. Então, vamos lá, vamos avançar. Vou tirar aquela informação ali pra gente e agora vou aliviar um pouquinho a figura. Agora para vocês enxergarem o outro triângulo que eu quero que vocês enxerguem. E esse triângulo, tá vendo? Ó, é o triângulo, ó. Então eu vou escrever aqui agora que eu vou trabalhar no triângulo QPN. E eu vou aplicar Pitágoras aqui para eu poder descobrir a medida dessa diagonal nossa. Então vamos lá, ó. Então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16. 8 ao quadrado é 64. Vou colocar aqui do lado. X ao quadrado é igual a 80, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 80. E aí, é legal, gente, eu não sei como é que vocês estão acostumados a fazer, mas a dica que eu dou aqui, de repente, é você fatorar, ó. Divide por 2 dá 40, divide por 2 dá 20, divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5, divide por 5 dá 1. Gente, isso aqui é uma raiz quadrada exata, porque 2 vezes 2 dá 4. Isso daqui tem outra raiz quadrada exata, que é 2 vezes 2 dá 4. Ou se você multiplicar todos esses dois, você vai ver que isso aqui dá 16. Então você pode enxergar aí o 80 como 16, por exemplo, vezes 5. Por quê, Carlos? Porque a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 5 a gente não sabe quanto vale. Então aqui nós temos uma informação importante. Eu sei agora que o x vale 4 raiz de 5. Por quê? Porque para chegar na medida do cosseno desse ângulo, nós vamos ter que lembrar de uma formulazinha, né? Então é a lei dos cossenos. Então a lei dos cossenos fala que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra? Até aqui parece muito com Pitágoras, né? Depois, ó, menos 2BC cosseno do ângulo compreendido, que é o cosseno do ângulo A. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, quem que é o A pra gente aqui? Na verdade, o A pra gente aqui, ó, é o valor de x ao quadrado. A gente nem precisava dessa raiz quadrada, tá, gente? Eu só fiz para exemplificar para vocês. Porque essa informação de x ao quadrado é ela que vai ser importante pra gente, tá? Essa informação é que nós vamos usar ali na fórmula, ok? Mas eu não queria deixar de colocar mais aquela dica para vocês ali não, tá? Então vamos lá. Tem hora que ele é muito clarinho aí, ele foge da minha tela que a gente não enxerga. Vamos lá, quem é o B? O B não importa se é esse ou esse, mas como os dois são iguais, né? Mesmo se não fossem iguais, não importa quem é o B, quem é o C, tá? E aí, menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo oposto é o cosseno do ângulo M, que é o que ele está pedindo, tá? Então, ó, x ao quadrado é igual, aqui dá 25, mais 25, menos 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50 cosseno do ângulo M. Então, ó, x ao quadrado. O x ao quadrado, gente, já vou usar aqui como 80. Igual a 25 mais 25 dá 50. Menos 50 cosseno do ângulo M. Então, ó, o 50 cosseno do ângulo M, eu vou somar em ambos os lados. Então, ele vai somando lá, vai ficar 50 cosseno do ângulo M. Então, muito obrigado aí pelo aviso que eu esqueci do cosseno. Cosseno do ângulo M, então vai ficar lá, cosseno do ângulo M é igual àquele 80, eu vou subtrair 80 em ambos os lados da igualdade, né? Você chama, passa para lá com o sinal trocado. Então, ó, 50 vezes o cosseno do ângulo M é igual a menos 30. Portanto, vou passar aqui do lado para ficar mais fácil de visualizar. Cosseno do ângulo M, agora o 50 está multiplicando, então agora o inverso da multiplicação é a divisão. Vamos dividir por 50. Simplifica, simplifica, nós temos que cosseno do ângulo M é igual a menos 3/5. Já um exercício um pouquinho já mais delicado, tá?
porém um exercício extremamente importante, com bastante informação para vocês, bastante interessante. O importante é isso, é dar a dica para ficar fresquinho, vocês darem uma treinada. Tem a dica aí da lei dos cossenos, tem a dica a respeito de extrair uma raiz quadrada não exata, que é no caso do 80, certo? E aí nós temos, aí ficamos como menos 3/5 como alternativa do exercício aqui, como alternativa A, ok? Certo, gente? Então tá aí. Vou parando por aqui para vocês darem uma descansadinha, dar aquela espreguiçada. Na sequência aí, no próximo vídeo, mais uma sequência de exercícios de trigonometria 1 e vamos avançando rumo ao sucesso de vocês. Obrigadão pela atenção, gente. Bons estudos e até daqui a pouco.